verdade? Oi, gente! Hoje, pera, que honra, meu Deus do céu. Deixa eu falar direito, vou até arrumar minha postura aqui para ter um pouco mais de dignidade perante esse público honrável. Oi, Tiago. O que está acontecendo? Hello, vocês estão me ouvindo? Baixa qualidade de conexão. Estão me ouvindo? Parece que tá pausando. Maduriágua entrou. Bom, gente, o tema hoje é meditação. Bebi uma aguinha pra me acalmar. O tema de hoje é meditação aqui nos meus estudos da presença. Logo menos a Madre pausado devido a baixa... Vocês estão me vendo e me ouvindo, né, gente? Não vou ficar pausado devido a baixa qualidade. Oi, sem baixa qualidade de conexão. Não vem com essa história de baixa qualidade de conexão. Então, qualidade. Bom, vamos tentar mudar a posição. Vamos lá, gente. Hoje é meditação o nosso tema. Quero trazer aqui, ressaltar, como sempre, esse comentário de que a gente está tratando aqui de um estudo da presença, né? Que não é a intenção trazer uma especialidade em presença, uma especialidade em meditação. Somos aqui a turma do papapá, nada disso. Estamos aqui propondo um estudo, uma conversa, uma troca e principalmente da onde que parte da minha experiência, né? Então eu vou contextualizar um pouquinho, bom dia, vou contar sobre essa história da meditação na minha vida. Hello, vamos estar aumentando a qualidade de conexão. Não dá para falar de meditação se a qualidade de conexão não estiver boa. Tá melhor agora, né? Então tá. Eu comecei a meditar na minha vida, eu falei pra vocês na primeira live, assistam a primeira live, se você não assistiu, para contextualizar, né? Tá. Então eu falei na primeira live sobre o momento onde eu tava aprofundando os meus estudos no teatro, principalmente na performance, e começando a fazer performance na rua, e isso foi mexendo bastante com o meu estado emocional, com o meu estado mental, com o meu estado espiritual, com todo o usual da vida. E aí tava meio doida, e aí eu lembro que nesse período eu comecei a terapia, né? Mas um pouco antes disso ainda, eu lembro que um amigo uma vez virou pra mim e falou assim, você tem meditado? Às vezes quando eu vou fazer trabalho espiritual, não sei o que, daí eu falei, meditado? Parece que eu não sabia exatamente o que era. E eu acho que essa é até uma questão interessante pra gente trazer, porque muitas pessoas falam que a meditação mesmo é um estado que, na verdade, o que a gente faz é prática de silêncio, porque a meditação é um estado Então tem muitas visões e muitas percepções e ideias a respeito da meditação, né? Então aqui hoje a ideia mesmo é traçar um campo de troca e de pensamento a respeito sobre isso. Ficou bom, né? Negócio meio pleonasmo. Mas, né, como que ela chegou pra mim, né? Então aí depois quando eu comecei a terapia, então meu amigo falou, você tem meditado? E aquilo ficou, né? O que é exatamente meditar, né? O que é exatamente a meditação, né? Bom, eu tenho, sei lá, ficado em contato comigo, eu tenho me escutado, mas meditado, não sei. E aí quando eu comecei a terapia, o meu terapeuta, ele passou, né? Ele falou, bom, seria legal se você meditar e tal. E ele me passou propostas, né? Como eu poderia começar meditando. E, gente, foi um terror. Assim, quando eu comecei a meditar, pelo amor de Deus, era um terror. Eu colocava 10 minutos no relógio e era muito absurdo. Eu ficava abrindo o olho pra ver o tempo inteiro e era muito ruim demais. Então eu sinto que tem uma barreira mesmo, assim, pra gente ultrapassar, sabe? Pra gente atravessar quando a gente tá ainda num estado de dificuldade mesmo, às vezes, de estar com a gente, de parar, de ficar em silêncio, né? De simplesmente sentar e ouvir, né? Uma coisa que eu acho interessante, né, também do Zazen, alguém me corrige se eu estiver falando uma besteira, mas que é esse significado de simplesmente sentar-se, né? Sentar-se. Então, gente, se eu paro pra pensar que eu tô simplesmente sentar, né? Isso me coloca num estado também de leveza, né? Com a coisa, assim, de acessibilidade, né? Então, não é, nossa, meditação, preciso ir pra caverna, preciso isso, preciso daquilo. Porém, se eu também for pra caverna e me aprofundar em práticas e técnicas, isso também pode ser interessante. Mas o quanto que isso se torna algo acessível pra mim. E aí eu lembro que eu comecei a ler um livro do Osho, né, que chamava Tantra,
E eu lembro que eu fiquei doida demais, porque eu achava aquilo tão interessante, mas quando eu ia tentar meditar, e aí eu tive dimensão, eu achei esse texto recentemente, assim, um texto que eu estava escrevendo comigo mesma, falando isso, assim, como era um terror, como eu comecei a ter dimensão de que eu não parava, minha cabeça não parava um segundo, né, de falar, e quando ela parava de falar, vinha muitas imagens, então eu via muita coisa, né, imaginava muita coisa, então esse fluxo incessante interno. E aí, o que isso tem a ver, né? Então, quando eu fui começando a meditar, eu sinto que isso foi me trazendo um pouso, né, para as coisas, e uma possível integração para as coisas, né? Depois eu vou ler os comentários com calminha, tá bom? Vou continuar aqui o fluxo só para não perder, depois eu volto. Então, essa possibilidade de pousar, essa possibilidade de chegar em mim. Então, quando eu tô falando aqui saberes e práticas da poesia, de estar em si e fazer arte, porque eu sinto que esse estar em si, ele é muito fundamental e ele vai abrir um caminho que talvez seja, não diria um novo caminho, mas um caminho simplesmente diferente quando a gente trata do nosso fazer artístico, partindo desse espaço de si, desse trabalho sobre si, dessa conexão consigo, né, desse espaço onde eu paro, me sinto, me escuto, onde eu paro, sinto e escuto o ambiente. Então, o que isso tem a ver aqui com os estudos da presença? Estudos da presença. Quando a gente fala estudos da presença, acho que a primeira coisa que passa na cabeça talvez seja já a meditação, né? Mas, então, como que a gente entende essa prática dentro disso, especificamente dentro de uma fatia aí do estado brincante, que é a abertura. Abertura nesse sentido de disponibilidade, nesse sentido de receptividade para as coisas e principalmente também sobre um modo de atenção, né? Esse estado alerta distensionado que eu venho falando desde que a gente abriu esse ciclo da abertura, né? Que é um estado onde a gente está ali em presença, em tônus, né? Como se fosse, se a gente pensar até na atuação, né? Até na presença de palco, onde a gente está com o nosso pé fincado no chão, conectado com a terra e ao mesmo tempo, né, o nosso centro superior conectado e ao mesmo tempo sentindo essas oposições, né? Então eu estar conectada com o chão e com cima, também com a horizontalidade, né? Eu me perceber presente, perceber o meu tônus, perceber a presença do meu corpo, o vínculo do meu corpo com o momento presente. E ao mesmo tempo, isso ter espaços de relaxamento, isso ter espaços de abertura, espaços de receptividade, onde eu vou um pouco além do fazer, atuar, preciso atuar bem, preciso dançar bem, isso precisa ficar bonito, isso precisa ser bom. Vai para um outro estado onde eu me deixo ser atuada, né? Eu deixo as coisas passarem pelo meu corpo, eu deixo as coisas simplesmente passarem por mim, as coisas me atravessarem. Então, como é que é abrir esse espaço de criação a partir desse lugar da escuta, né? A partir desse atravessamento, né? Desse ressoar dos impulsos. E o que eu acho muito importante de trazer é essa relação dos modos de atenção, né? Então, por exemplo, ontem foi um dia que, até abrindo esse ciclo aqui das lives e tudo isso, tá mexendo com muitas coisas minhas também, né? Trazer um trabalho chamado Estudos da Presença mexe muito com a minha presença, mexe muito com o meu estar em mim e com o meu fazer arte, né? Então, tô mexendo um monte de coisa e cada live eu sinto que eu vou recebendo, não sei vocês se vocês estão acompanhando, mas assim, cada live eu sinto que é tanta coisa, é tanto conteúdo interno também, assim, pra digerir, né? Pra integrar. Então, colocando em prática muitas coisas que a gente falou aqui com o Vandré e ontem com o Lucas também, esse lugar de realmente estar em mim e me conectar fisicamente com o meu corpo, às vezes ele me coloca também num espaço de dor, né? E como que eu atravesso esse lugar não atravesso, preciso atravessar, mas como que eu recebo também esse aprofundamento em mim, né? Esse estar em mim. Então, ontem, por exemplo, um dia que, nossa, acessei lugares assim de muita dor, e aí eu sentia que precisava dormir, precisava relaxar. E às vezes eu tenho muita dificuldade de dormir e relaxar. Tô contextualizando aqui, já vou chamar a Madre, tá, gente? Mas é que eu acho que é importante isso que me veio ontem. Eu falei, nossa, não é à toa que isso veio um dia antes da live de meditação. E aí eu fiquei pra dormir, e aí eu fiquei contando na minha cabeça. Sabe essa história de contar carneirinho? Mas não era contar carneirinho. Eu pensei assim, ao mesmo tempo que eu tava precisando relaxar, eu tava ansiosa com algumas coisas. E aí eu pensei, eu vou... 2 passarinhos lindos ali, impressionante. Eu vou contar até 10 minutos. Eu vou deitar aqui e me acolher durante 10 minutos contando na minha cabeça. Conto até 60, 10 vezes.
Uma coisa que eu gosto muito de correr, às vezes, assim, né? De correr e contando, porque daí eu tô conectada com a minha respiração, né? Quando eu tô contando, eu sei que eu tô exatamente no momento presente, né? Porque se eu não tô contando, de repente já saiu o negócio. Então eu fui contando e aquilo foi uma forma de me acolher, sabe? Aquilo foi uma forma de estar comigo. Aquilo acho que foi uma forma muito acessível, assim, de meditação, sabe? Né? De estar contando. E aí eu ia contando e sentindo meu coração, sentindo a minha dor e relaxando. E aí, de repente, eu contei até 10, né? E aí, de repente, aquilo foi se assentando. Então, enfim, queria trazer essa importância desse modo de atenção no estar aqui agora. E a partir desse estar aqui agora, eu deixar que a criação passe por mim, né? Eu me permitir ser um canal da criação divina, chegando na criação artística. Falando em criação divina, em criação artística, vamos chamar aqui Madhuri. Madhuri, também conhecida. Tchururu, alguém aí está esperando ansiosamente pela presença de Madhuri? Eu estou. Está com... Madhuri. Eu falei, nossa, um vaso. Achei interessante essa. Não, e a casa tá bagunçada, a gente chegou de viagem, assim, estão todas as malas lá. Eu falei, ai caramba! Eu só vi o vaso, não vi a bagunça. E aí, Tudo amor? bem? Tudo bom? Tudo. Você. Tudo. Deixa eu aumentar um pouquinho para eu te ouvir bem. Então, amiga, não sei se você quiser começar. Estava aqui já falando um monte de coisa. Não sei se você quiser começar se apresentando um pouco ou já linkar com algo que possa ter te vindo aí do que eu estava falando. Que você possa ficar à vontade aí para chegar do jeito que você quiser. Então, obrigada pelo convite. Eu sou Madhuri, tenho muitas funcionalidades aqui no planeta Terra no momento presente, inclusive. Já tive algumas no momento passado e talvez no futuro terei mais. Então, já fui dentista, atualmente sou professora de yoga, trabalho com gestantes, trabalho com idosos, trabalho com bebês, já fui terapeuta corporal, massagista. Hoje eu foco mais no trabalho com a maternidade, né, com esse trabalho corporal. Já trabalhei muito com meditação, né? É uma coisa que por um momento eu gostei muito de trabalhar e eu gosto, né? De dar oficinas. Alguns anos eu pesquisei muito sobre neurologia da meditação, neurofisiologia da meditação. Então eu sou muito cientista, assim, né? Gosto do entendimento do cérebro. Então, pode ser que Pode ser não, com certeza, né? Porque a ciência evolui muito. Então, meus estudos estão desatualizados porque eu parei de estudar, já vai fazer, eu acho que uns 6 anos, né? Mas eu tenho bastante entendimento, assim, sobre a neurofisiologia da meditação. E sou artista, né? Sou cantora. É algo que eu sempre falo por último, porque é como se eu esquecesse disso. Faz parte da minha criação familiar ser acadêmica. Então, é como se a arte fosse um hobby, né? Então, aí eu sempre nas minhas apresentações eu esqueço de falar que eu sou artista, que eu sou cantora, compositora. Ah, eu também sou cantora e compositora, né? E é por aí que eu acho que a gente vai discursar hoje, né? Como que a meditação abre meu campo artístico? É sobre isso? Uhum, uhum, total. Tá. Queria contar também, né? Você contando o caminho da sua meditação, né? Como começou. Eu iniciei a meditação quando eu estava na faculdade de odonto. Eu lembro que eu comecei a fazer yoga, mas mais nessa intenção do trabalho corporal. Ah, preciso alongar o corpo. Também ficar um pouquinho mais zen, né? Relaxar e ficar um pouquinho mais zen. Pratiquei um pouco de yoga e aí teve um momento, eu acho que eu já tinha saído da faculdade, fui morar em João Pessoa, inclusive minha irmã praticava muito yoga e eu comecei a praticar com ela e quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a beber de várias fontes, fazer várias aulas, fiquei viciada no yoga através do corpo, da sensação corporal que era. Uhum. E
E aí eu comecei a ter insights, né? Porque antes eu não habitava meu corpo, eu tive uma vida muito sedentária. Até um período da minha infância eu brincava muito, e depois no início da adolescência eu tive uns traumas aí, pai e mãe separaram, e eu comecei a ficar muito sedentária. Então eu chegava da escola, deitava, assistia TV o dia inteiro. Até acho que quase perto da faculdade, não, no final do colegial, que eu comecei a me movimentar. Então eu não tinha conexão com o meu corpo. E quando eu comecei a praticar o yoga, eu comecei a falar, gente, o que que é essa roupa que eu tô usando me apertando? Aquelas calças jeans apertadas, que dividia tudo no meio aqui, tudo doía. A minha própria postura, assim, o que eu do que eu me alimentava, das pessoas que eu me alimentava, do que eu me Uhum. alimentava na TV. Então, eu passei a realmente habitar o meu corpo e ver que as escolhas que eu estava fazendo não eram boas. Então, esse primeiro insight foi através do corpo mesmo. E aí, um pouco depois, eu passei por um mergulho dos 28 anos, aí, o retorno de Saturno, uma crise existencial danada, assim, que sofri uns capotes da vida, achei que eu fosse morrer, assim, né? Entrei numa depressão, e aí eu comecei a fazer entrar a fundo, assim, no meio da meditação, mas através do autoconhecimento, não só através. O corpo também, óbvio, é um autoconhecimento, mas num autoconhecimento de entender padrões de pensamento, entender padrões da minha história, né? Padrões das minhas ações, o que que eu faço repetidas vezes, que estavam atrapalhando a minha vida. Uhum. E aí, nesse caminho da meditação, eu fui, né, do autoconhecimento, fui me lapidando e abriu o caminho para a arte para mim, né? Eu canto desde que eu era criança. Minha mãe sempre cantou pra gente, eu tenho duas irmãs mais velhas, e a gente sempre cantou. Só que o canto era perda de tempo, então eu lá cantando, lá, 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 inventando musiquinha, daí meu pai chegava, tá, agora para, vai estudar, vai estudar, precisa passar na Fazer a faculdade. Dog Best. Vai fazer, para de encher o saco, vai, né? Então, cantar era encher o saco, cantar era Uhum. perder tempo. Uhum. E aí eu lembro quando eu vi um documentário da Marisa Monte, eu já tinha começado eu já tinha feito aula de violão há muitos anos. Quando eu era adolescente, minha mãe me deu um violão, pagou umas aulas, mas quando chegou nas partes das pestanas, mais difícil, eu fugi. Falei, ah, não, preciso estudar vestibular, parei, porque eu não quis enfrentar a dificuldade. E aí daí eu lembro que eu estava no meio nesses 28 anos, nessa crise, quando eu vi um documentário da Marisa Monte. Eu sentei assim num banquinho assim da casa do meu pai que eu estava desconfortável, eu fiquei assistindo 2 horas daquele documentário e admirada assim com a beleza daquela mulher, né, do canto dela. Ela dirigiu esse documentário, nem lembro mais que documentário era esse, mas assim, eu fiquei admirada com a potência dessa mulher. E aquilo me despertou um choro, porque eu sentia que eu tinha essa potência em mim e que eu tinha fechado, que eu não deixava mais sair. E aí eu escrevi uma carta para ela, escrevi um Uhum. texto, cheguei a mandar, não sei se chegou até ela, tentei achar os canais assim, dizendo o quanto eu admirava, o quanto eu queria ser como ela, o quanto eu sabia que eu tinha esse potencial, mas que eu era dentista, eu já tinha escolhido ser dentista nessa vida, então paciência, né? Só numa próxima vida ser cantora. E aí, com o meu caminho da espiritualidade, né, da abertura, de ir para a Índia e cantar mantra e conhecer muitos artistas, muitos cantores, eu recuperei meu violão, me permitia cantar, me dei um espaço do meu pai, assim, né, fisicamente, né, inclusive sair de parar de morar com ele, parar de ver ele um pouquinho, parar dele guiar minhas escolhas. E aí pude abrir isso que já estava dentro, né? Então, aflorar.
E aí, no começo, muito do que veio da minha criação, das minhas composições, eram um pouco cópias, né? Hum, Não era plágio, não é que eu plagiava, mas eu me inspirava em algumas amigas cantoras, assim, e tentava fazer, tipo, usar o mesmo padrãozinho da música. E aí, uhum, aos poucos, com o trabalho da meditação, eu sentia que a música começava a florar, e aí a qualidade da composição começou a aprimorar. Então, muitas vezes de eu sentar, meditar, e começou também quando eu comecei a escrever poesia. Então, às vezes eu começava a escrever poesia, daí eu falava assim, mas eu já toco violão. Aí eu pegava o violão e aí a poesia saía. Então, a música Com a Maré, né, que dá nome ao CD, ela veio assim. Eu estava sentada e escrevi uma poesia, peguei o violão e a música veio. Ela hum, não era minha, assim, ela estava alguém me deu de presente, assim. Então, algumas uhum, composições são. E outras ainda são, eu sinto que uma qualidade infantil, assim, de pouca criatividade. Eu não sinto muito conectada com algumas músicas, mas me permito continuá-las, que isso depende da qualidade da minha abertura. Se eu não estou aberta, eu começo a inventar aquilo que está dentro de mim, a criação sai pequena, ela sai hum, limitada, mas eu me permito. uhum. Se eu estou aberta, o negócio vem. Eu pego o violão, eu começo a ter um comichão, assim, né? Antes de uma composição, eu começo a ter um comichão. Eu começo a respirar, fico inquieta, fico inquieta, fico inquieta. Eu pego um papel, começo a escrever qualquer coisa. Daí eu pego o violão, começo a tocar uns acordes, daí vem a melodia. Às vezes a letra vem, às vezes a letra vem depois, dias depois, às vezes eu guardo uma melodia e depois eu coloco a letra anos depois. Nossa, que bom ouvir isso, Mar. Porque achei tão interessante isso que você falou, assim, tipo, às vezes, né, você falou isso, às vezes percebi que aquilo era meio cópia, eu entendi o que você tá falando, né, quase como se fosse a mesma mind, assim, né, tipo, a mesma, né, sei lá, o mesmo álbum, né, tipo, a coisa vem ali um pouco imbuída do que a gente tá ouvindo e não necessariamente algo que a gente tá gestando, mas ao mesmo tempo, como que isso também faz parte do processo. E o fato de você falar isso que me marcou agora, quando você falou assim, eu não barrar isso, sabe? E eu falar, ok, eu também deixar isso sair e eu também permitir que isso saia, também vai me permitir, né? Que você falou, e quando eu tô aberta, essa composição vem de um outro lugar. Mas mesmo quando você tá nesse espaço, né? Você, eu, enfim, quando a gente está nesse espaço de que a gente está criando coisas que às vezes não são tão autênticas, digamos assim, se a gente trava esse fluxo de expressar isso e de colocar isso para fora, é como se a gente também estivesse travando esse outro fluxo da abertura, né? Tô falando aqui porque, tipo, isso, você foi falando e eu fui entendendo coisas minhas, assim, também, sabe? De muitas vezes isso também, tipo, me vem me vem muitas melodias que eu julgo muito, eu acho muito pobres, sabe? Eu acho muito pobres. Então, tipo, aí, o que que eu faço? Uma vez eu até escrevi um caderninho, tipo assim, meu, eu tenho, tipo assim, sei lá, umas 30 músicas que eu acho que é besta, entendeu? E aí eu não me permito abrir esse campo de desenvolvimento da coisa. E quando você falou isso, o que que me vem? Me veio essa relação para mim, assim, tipo, veio tipo um oi, acorda, ouvir o que tava precisando ouvir, sabe? Né? De relaxar, porque isso também é uma certa idealização, né? Essa coisa de preciso fazer uma composição autêntica também, às vezes, entra num lugar idealizado, assim, né? E me veio a relação disso com uma coisa muito simples quando a gente está meditando. Sabe, quando tá meditando, aí vem aquele pensamento bosta, e aí, tipo assim, quero barrar isso, sabe? Quero reprimir isso. E aí não dá, né? Quanto mais a gente fica tentando reprimir e tentando ser melhor do que aquele pensamentozinho, mais o pensamentozinho fica pensamentozão, assim, né? No sentido de nos tomar, assim, né? E o quanto que talvez tenha a ver esse lugar da abertura, tanto a abertura no lugar da criação, quanto a abertura nesse espaço de presença em si, né? Esse espaço acho que de deixar passar as coisas, né? De Uhum. deixar as coisas chegarem acho que de dar fluxo, né? E aí, sei lá, até acho interessante você estar trazendo
essa palavra da água junto com você, sabe? O quanto que isso talvez não tenha a ver também, né? Tipo, com esse campo de fluxo, né? Tipo, com esse lugar da abertura nesse sentido do fluxo, assim, da receptividade, né? Sim. Eu estava ontem na praia, né? Passei Hum, 4 dias na praia, depois de quase, não ia desde fevereiro, dia de uhum. Iemanjá para praia. E eu até escrevi um post ontem, acho que foi ontem mesmo, é, que é impressionante, assim, toda vez que eu vou pra praia, eu piso no mar, assim, e aí é uma coisa que eu gostava de fazer quando criança, assim, eu entrava no mar, que eu passava a infância no Guarujá, assim, aí eu entrava, ficava brincando de bailarina aquática, e ficava dançando, rodopiando e criando melodias na cabeça, né? E aí, e hoje eu ainda gosto de fazer, entro numa piscina, entro na água e fico cantando. E aí algumas letras vêm, assim, né? Às vezes vem uma frase, eu fico cantando essa frase, cantando a frase, cantando. Foi aí que chegou. Me limpa, me limpa pro mar, me limpa. Quando eu estava em Paraty, foi o primeiro dia que eu fui morar em Paraty. Eu entrei na água, eu só escutava. Me limpa, me cura, me leva pro mar. 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 Aí depois eu fui desenvolvendo a música com as meninas que estavam comigo. E aí ontem me veio isso, assim, como é que é o nome? Eu acho que você me falou daquele filme lá que a mulher, que eu já tinha assistido, que a mulher coloca as águas, é uma ET, assim, ela coloca o pé na água, ela faz assim, se conecta com Não fui outro eu, não. plano. Não, é um Quero saber isso aí. filme aí vendo, me ajuda, depois eu falo. É um filme muito antigo, que eu já tinha assistido há muito tempo, que ela é uma mulher de outro planeta e vem pra cá, não lembro pra quê, mas ela se alimenta da energia dos bebês. Hum, Ela precisa se alimentar, ela mata a fome dela, sei lá, a energia dela carregando um bebê. Não é que ela suga, ela não suga energia, mas ela fica assim. E ela tem uma coisa que ela se conecta com o planeta dela quando ela coloca, ela precisa de água, então ela coloca o pé na água, aí ela faz uns negócios assim e aí ela se conecta com o planeta dela, com os mentores dela, assim. E aí me veio isso, que eu sou meio assim, eu coloco o pé no mar ou na cachoeira, em geral no mar bem mais. E vem, assim, então muitas canções vêm quando eu tô no mar. uhum. O álbum Com a Maré, metade das canções vieram quando eu morava em Paraty, né? E aí, falando da meditação, né? Então, o que que isso tem a ver com a meditação? Colocar o pé, o pé na água. Você estava falando, né, antes de eu entrar, da história assim, ah, meditação é a prática do silêncio, meditação é o que vem depois, né? Isso estão trazendo teoria, um pouquinho de teoria, que é o que eu aprendi, que eu sinto que na minha prática parece que tem a ver com essa teoria que a gente aprendeu, que também está nos capítulos do yoga, assim, né? Uhum. Nos livros sagrados do yoga. Se você medita, tem alguns caminhos até você chegar na meditação. O primeiro deles é a concentração, né? Uhum. Que é o dharana. Você coloca, não, é foco, né? Você coloca um foco, né? Uhum. Você vai colocar, você coloca sua atenção para dentro, depois dharana, foco, depois dhyana, que é a meditação, né? E depois Uhum. samadhi, que é o êxtase. Uhum. Então, primeiro eu preciso plantar a semente, que a mente está agitada, a mente está agitada, está agitada. Eu não consigo parar a mente tentando fazer esse pensamento bosta parar. Tipo, meu, para, pensamento, para. Porque esse meu eu tô produzindo mais pensamento, né? A bosta tá aqui, o pensamento bosta tá aqui. Se eu fico, eu tô causando mais guerra, né? E mais atrapalho ainda. Então, os estudos da meditação, né, os estudiosos da meditação dizem: se firma, deixa o pensamento bosta passar. Você olha para ele e volta, respira.
É como uma nuvem que passa. Seja um pensamento, eu estava aqui, um caminhão passou, então um caminhão passa. Eu não vou dar atenção para o caminhão, para qual é a cor do caminhão, quem estava dirigindo o caminhão, o que ele veio fazer. Então, isso é dar atenção para o pensamento, para tudo que está lá. Mas eu também não vou ignorar. Não, o caminhão não está aqui, o caminhão não está aqui, porque eu também estou falando, né? Eu estou fazendo uma força de resistência. Uhum. E, então, a meditação é tentar esvaziar, inclusive, da sua resistência. E por um bom tempo, por muitos anos, a minha meditação ela se resumia em sentar e fechar os olhos. E isso me ajudou a evoluir muito e eu acho que essa meditação ela é necessária para a nossa evolução. Só que existem outros tipos de meditação, por exemplo, as meditações do Osho, que são meditações ativas, que é justamente assim, tem gente que não consegue sentar e ficar parada, né? Então precisa às vezes agitar um pouquinho essa poeira que tá, essa sujeira que está grudada, agita para depois organizar, né? Então as meditações do Osho são isso, ele agita, 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 agita para depois, uau, aí você consegue liberar isso que está pulsando assim. E hoje eu não estou meditando tanto quanto eu meditava antes de sentar. Eu sinto que eu estou em falta e eu preciso, e isso mostra como a qualidade da minha criação também diminui quando eu paro de meditar. Mas eu tenho acessos à meditação quando eu estou na natureza ou quando eu pego o violão. Então é algo que eu me proponho a fazer. E ou mesmo quando eu estou dando uma aula de yoga, né? É a hora que eu estou dando aula de yoga e eu começo a introduzir a meditação, tem horas que eu não quero continuar mais da aula. Eu quero ficar. Ai, gente, tomara que os alunos estejam querendo ficar aqui também, porque eu quero ficar aqui para sempre. E aí eu trouxe até um livro que eu estava lendo, que eu acho legal trazer, que eu acho que tem a ver com o prana, Hum. né? A meditação e o pranayama, ele tem a ver com o prana, para mim. Que o prana nada mais é que é energia vital. Energia que ele vem através da respiração, pelo que a gente respira, a respiração da pele, pelo que a gente come e pela meditação. Então, se a gente silencia, medita, abre um espaço para o prana entrar pelo topo da nossa cabeça. A gente só está vivo porque tem prana. Então, tem pessoas com mais qualidade vital, que são pessoas vibrantes, energéticas, né, atraentes, que têm muito prana. E pessoas que já estão ou mais adoecidas, ou apagadas, deprimidas, pouco brilho, que tem pouco prana. Então, depende da qualidade do que você respira, do que você come, né, do quanto você consegue silenciar e se conectar com a natureza. No mar, nos meus estudos sobre prana, assim, na praia é o lugar que mais tem prana, obviamente, quanto mais limpa a praia, porque as ondas do mar elas revolvem assim o prana, então ele traz prana abundante. Então eu chego na praia e me vem inspiração, me vem prana. Então eu sinto que a capacidade da criação ela está muito a ver também com a qualidade do prana que a gente tem. Então, muitas vezes essa onda de criação que vem para mim não é só o quanto eu estudo, porque uma vez eu vi uma live da Nicole com a. Como é que é o nome daquela cantora dos Segredos do Mar? Do Flávia Venceslau. Hum. E elas são cantoras, tem muita. Tipo, elas brotam composições e elas vivem disso. Então, assim, existe o trabalho da cantora profissional, né, que trabalha, que vive disso, de sentar, bom, agora é a hora do meu trabalho. E senta e começa, pega o violão e começa a criar. Esse não, então eu não me sinto uma cantora profissional, né? Esse não é. Eu ganho até dinheiro com isso, né? Mas não é o total do meu trabalho. Então é algo que eu sinto que não é a minha necessidade. Ah, agora é o meu momento de expressão. Eu preciso fazer isso, sei lá, né? Então eu sinto assim que me perdi um pouco, mas assim, a qualidade da minha composição, ela não vem tanto do quanto eu me esforço, que eu acho que isso também é importante, às vezes eu faço, me esforço, deixa eu ver se eu crio alguma coisa. E nem do tanto o quanto eu sento para meditar, mas da qualidade do meu prana. Se eu Uhum. comi bem,
se eu estou perto da natureza, ou se minimamente eu conseguir aquietar um pouco, vem. Uhum. E não necessariamente depois de um período de calmaria, às vezes depois de um período de turbulência, porque muitas vezes a inspiração ela vem daquele período de turbulência, mas é quando eu Uhum. consigo acalmar. Então, muitas orações, mantras, a oração Ave Maria, que a letra não é minha, mas a canção chegou, foi num período de que eu estava fazendo, pedindo uma oração, eu estava numa baita peia e eu comecei a tocar, comecei contar Ave Maria, só que ela não sai do Ave Maria. Ave, Ave Maria, Ave Maria. Então eu tava na turbulência, chamando Ave Maria, chamando, chamando. Aí foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando e a canção foi saindo. Hum. Então é quando limpa da turbulência, assim. Uhum. E aí eu queria, posso trazer um pouquinho do prana aqui, um texto? Super. Sim. É, Como chama o livro, Má? é um livro, A Ciência do Pranayama, do Swami Shivananda. Ele é uma referência, assim, do Uhum. yoga, do estudo do pranayama, né? Um Uhum. mestre. Ele fala assim que o pranayama é o controle, né, da respiração, o controle do prana, e que o universo, para o yoga, o universo é o seu próprio corpo. Então, se você controla o prana, você controla o universo todo, né? Aí ele fala. Prana é a soma total de toda a energia manifestada no universo. É a soma total de todas as forças da natureza. Calor, luz elétrica, magnetismo são manifestações do prana. Se souberem como controlar as pequenas ondas de prana que trabalham através da mente, então o segredo da conquista do prana universal lhe será revelado. O yogi que se torna um perito no conhecimento desse segredo não temerá poder algum, porque tem domínio sobre todas as manifestações dos poderes do universo. O que é comumente conhecido como o poder da personalidade nada mais é do que a capacidade natural de uma pessoa para dirigir o prana. Algumas pessoas têm maior êxito na vida, são mais influentes e mais fascinantes do que outra. Tudo isso se deve ao poder do prana. Prana é o vínculo entre o corpo físico e o corpo astral. Quando o delgado cordão de prana é cortado, o corpo astral se separa do corpo físico e tem lugar a morte. Prana, que estava trabalhando no corpo físico, recolhe-se para o corpo astral. E aí eu sinto que é bem isso, cara. O prana para mim, a intuição é o prana. Uhum. Se abre para a intuição é a capacidade de você se abrir para o prana entrar. Uhum. E para se abrir para o prana entrar, tem que fazer uma lição de casa, né? Tem, óbvio, se você mora nas grandes cidades, não tem muito o que fazer com a qualidade do ar que você está. Mas tem, pelo menos, você avaliar como é que você está respirando. Ou buscar fontes de alimento com mais prana, né? Então, talvez numa próxima live eu possa falar sobre isso. Uhum. Mas, dando uma dica, alimentos orgânicos. Só Uhum. uma dica. Alimentos Uhum. orgânicos de uma família que, um pequeno produtor, enfim. É, e se permitir para a natureza, ou se permitir estar perto de uma árvore, né? Mesmo estando nos grandes centros urbanos. E eu acho que nossa, foi muito bom, assim, esse texto, e eu acho que já responde, né, que duas pessoas perguntaram, né, como controlar a ansiedade e depois qual a melhor forma de controlar suas emoções. Eu acho que você acabou falando, né, de alguma maneira, como a gente ter acesso a esse espaço, né, tipo, tendo acesso, entrando em contato com o meu prana e reconhecendo como eu estou recebendo, né, esse prana, talvez eu tenha essa eu não diria controle da ansiedade, controle das emoções, né? Mas é uma forma de lidar com isso, né? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso também, sobre essa história que perguntaram aqui. Desculpa, eu não tô lendo nenhuma pergunta, tá? Senão eu me desvio Não, dos eu meus também. olhos. Eu tava lendo só porque eu tava. Quando eu tô falando também, não consigo. É o Dharana, né, Madre? Tem que ficar no foco do que tá falando. Quando vem a palavra controle da ansiedade,
Já faz assim, ó. Uhum, Parece, né? Para controlar a ansiedade, para mim, eu acho que gera mais ansiedade ainda, né? Eu tenho que descontrolar. A palavra controle, né? Já é uhum, é algo. Tem coisa, eu acho que você precisa controlar, né? Você vai dirigir um carro, você precisa controlar o carro, né? Você está controlando a sua vida. Não tem nada de errado com a palavra controle, mas é controle da vida, na verdade, né? Acho que você pode controlar os seus atos, algumas, sei lá, né? Tem uma linha tênue da palavra controle, né? O que que é necessário e o que que é algo que limita. uhum, Até onde eu estudo, assim, como terapeuta, quando eu trabalho com ansiedade, através do yoga, e da respiração, porque tem muitas outras formas, desde formas naturais, como florais, até medicamento, que muitas vezes são necessários, mas para mim, eu acho que é a última opção, ou quando uma pessoa está realmente numa necessidade. Então, um controle da ansiedade, ansiedade se diz é excesso de futuro, né? A pessoa está lá com a mente no futuro. Então, é exercitar. Meditação não tem jeito, não é uma pílula que você toma. Meditação depende da sua força de vontade. Então, fazendo referência agora ao Festival Navaratri, a gente está no meio do Festival Navaratri, que é um festival hinduísta que a gente celebra a força de Devi Durga, que é a nossa força de vontade, é o poder. Então, eu só vou conseguir atingir esse grau de silenciamento da mente se eu tiver força de vontade. Aí, entrando no campo da neurofisiologia, a gente tem um caminho neural, que desde criança, nesse caminho neural, é como se fossem rios, que a gente vai formando na nossa mente com base nas nossas ações e nos nossos vícios, né, naquilo que a família ensina, que a sociedade ensina. Então, a gente sempre vai por aquele caminho porque minha família ensinou assim. Mesmo se meu coração estava dizendo que era para eu fazer assim, uma forma de ser ou de agir, tem que sempre ser comportada, ou tem que sempre ser de um jeito assim, enfim. Quando a gente tem esse padrão de mente, às vezes, que está nos deixando ansioso, né, um ato que faz a gente comer, ou que faz a gente sentir medo, para você direcionar e trazer esses rios, né, esse fluxo de pensamento para um único lugar, não é tomando uma pílula. Você tem que falar assim, então vamos lá, vamos lá. Você tem que chamar os seus pensamentos. Pode vir aqui, a sua atenção, na verdade, né? A minha atenção que está aqui em você, está aqui também no almoço que eu preciso fazer, está aqui se o Guiton sair do quarto dele e fizer barulho aqui, daí eu me atrapalho. Aí você fala assim, atenção, você pode vir você aqui, você, todo mundo vir aqui e todo mundo foca aqui, em geral, para um ponto, que a gente pode usar a respiração, a gente pode usar um mantra, uma mandala, e aí a gente traz. Só que tá tudo frouxo, é um músculo, igual ir na academia. Esse músculo tá frouxo. No primeiro dia que eu vou meditar, esse músculo tá frouxo. Eu trago um, outro vai, eu trago outro, outro vai, eu trago um, mas eu tô exercitando, é meu primeiro dia da academia. No segundo dia eu trago um, eu consigo trazer dois, mas o outro ainda tá lá. No terceiro dia eu já consigo trazer, mas eles vão de novo. E aí, conforme eu vou fortalecendo esse músculo, chega um dia que eu sento e vem. Aí eu me distraio, opa, vem. Aí eu me distraio, opa, vem. Então, o que que é a ansiedade? É eu pensando logo no que eu tenho que fazer, né? Ou um problema passado que eu preciso resolver. Então, assim, não tem, não é coisa mágica. Tem que uhum, ter foco, né? Parar nem que seja um pouquinho todo dia, e exercitar e fazer, ir para academia todo dia, né? Fazer esse uhum, exercício de respirar. E exercício simples, estou lavando a louça, estou lavando a louça, estou, não é, pensando em outra coisa. Tudo bem, eu posso ter momentos de criação lavando a louça, mas se eu estou no intuito de meditar, eu vou estar, estou lavando a louça, estou tomando banho, vai andar, estou sentindo meu pé. uhum, Então, uhum, é a parte da meditação que não tem segredo. uhum, É assim, é matemática, você precisa exercitar para criar um músculo, né? uhum, uhum. Mas isso não impede de repente, você ser agraciado. Eu já fui agraciado, não tendo meditado nada, não tendo comido besteira, e de repente vem uma brisa. Talvez só para lembrar: oi, eu Uhum. existo, volta a É, exercitar.
E como a gente direciona também, né? Porque às vezes, isso mesmo, né? Às vezes, pô, às vezes não tô meditando, não tô comendo bem, mas vem esses lampejos. Mas como que eu direciono esses lampejos para minha vida também, né? No sentido de. Porque. E aí volta para uma coisa que quando você estava falando até antes de ler, que para mim ficou muito forte isso, que eu me identifiquei, assim, que você falou, não, eu não paro e falo agora, eu vou compor, né? Isso é uma coisa que. Mas como que, por exemplo, então aí eu acho que a gente entra num ponto que casa totalmente com essa relação da meditação com o fazer artístico. Porque para mim também, né? Tipo assim, eu não paro e falo, agora eu vou escrever. Agora eu vou criar uma peça. Agora eu vou. Sabe? É um negócio que realmente vem. E esse vem, ele muitas vezes é consequência do meu estado de conexão comigo ou com as coisas, né? Então eu acho que quando você falou assim, também eu me identifiquei e percebi o quanto que, às vezes, meditar pode estar sendo um treinamento artístico, né? Tô dizendo assim, né? No sentido de que indiretamente e diretamente, né? A gente está nutrindo, a gente está, tipo, dando esse alimento para essa fagulha de criação sentir que eu dou atenção para ela, sentir que ela pode chegar, né? É tipo, dá atenção mesmo, a mensagem que eu tô dando para ela, né? Assim, pô, eu tô preparando a minha casa para essa visita chegar, sabe? E ao mesmo tempo, que a gente está falando aqui desse lugar da recepção, né? Que eu acho que tem tudo a ver mesmo com esse pilar da abertura, né? Então, receber as composições, ou receber as poesias. E eu acho que também tem um lugar que é o que a gente faz com o que a gente recebe. Porque para mim, por exemplo, às vezes dá até raiva, assim, ontem mesmo, sei lá, começou a vir uma poesia, hoje falei, não vou nem escrever essa poesia, porque não publico meu livro, como é que eu vou escrever? Sabe? Às vezes vem até assim, eu não quero mais receber poesia, eu quero publicar poesia, sabe? Então, tô aqui, né, abrindo acho que as fases que a gente tem da criação também, sabe? E como que talvez essa possibilidade de meditar, eu tô tanto limpando esse terreno, abrindo o terreno para a inspiração chegar, para a criação chegar, e também para direcionar a criação que chega, né? Tipo isso, pô, recebo isso, tal, do astral, mas e aí, como que eu direciono isso, né? Como que eu crio corpo para isso, né? Como que eu vou, tipo, trazendo isso para a matéria? Porque eu acho que é isso também, né? Tipo, quando a gente coloca atenção na respiração, a gente está entrando em contato com algo que, sem eu pensar, acontece, né? E também tô tendo esse contato com essa parte da matéria, né? Com essa parte do meu corpo, né? Então, como que eu vou constantemente trazendo essa atenção através do corpo, né? Tipo, trazendo essa inspiração para a matéria, né? Tipo, trazendo isso para criar no corpo, para criar na matéria, né? Para me Me comunicar com as veio pessoas. agora, né, uma imagem que eu já ouvi algumas pessoas falarem, né, e para mim faz sentido, que é como se fosse o mundo das ideias. As ideias elas estão pairando, elas não são, nós não somos donas das ideias ou das canções, das poesias, elas estão aqui. E aí, se você está aberta, ela, opa, isso aqui tem a Uhum, ver comigo. Ela uhum, mergulha. E uhum, aí, conforme isso que chega em você, depende do como é a sua capacidade cognitiva. Ou do como, por exemplo, eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo, né? Nasci em Sorocaba, morei em São Paulo, então tenho uma cabeça mais urbanoide, científica, eu tenho uma linguagem rebuscada, assim, e é uma ideia, ela chega e eu consigo colocar. Se essa ideia chegar para uma mulher que sempre viveu na roça, que não teve estudo na escola, né? Aprendeu o beabá, não sei o quê, ela vai pegar aquela beleza do jeito e vai cantar do jeito dela. A uhum, mesma coisa, as uhum, palavras dela. As ideias estão aqui. Então, essa abertura tem a ver com isso também, de você se permitir e o universo, opa, essa pessoa está aberta, me dá. uhum. Se você não faz bom uso, o universo não dá mais. Falou, ó, não vou dar mais para você, não, né? Então, outra coisa que acontece comigo é quando eu coloco em ação uma composição minha, ou seja, quando eu boto ela para gravar, quando eu faço um movimento para divulgar essa música, eu recebo mais composições. Então o universo fala assim: ah, tá bom, então, opa, essa aqui tá fazendo bom uso, manda mais, né? Então eu tenho isso também. E eu tava, né, pensando assim, meu grande amor dessa vida, Milton Nascimento.
Hum. Eu tava ontem na praia e a canção que estava me chegando era uma declaração de amor a ele. Porque Hum. a gente falou bastante dele no final de semana. Sim, eu, minha irmã, a Clarinha, minha sobrinha, mostrei para Clarinha o Milton Nascimento. E a gente falando, né, que quando o Caetano Veloso fez a live de aniversário, ele falou assim, citou Milton Nascimento, falou assim: "Ah, Milton Nascimento, eu sei lá para onde ele vai, sei lá de onde aonde ele frequenta, alguma coisa assim, né? Para onde ele vai para tirar o que ele tira?" Uhum. Então, ele é um ser que eu acho que o canal dele tá, né, o Uhum. negócio tá em algum lugar Uhum. ele tá tão aberto, eu acho que ele oferece tanto, que o universo dá tanto para ele, né? E como chega. Então, deve ser um mundo das ideias, mas deve ter um lugarzinho assim, um paraíso das ideias. Ele habita lá. Eu esse lugar lá é que eu sinto que ainda não cheguei, né? Quem sabe um dia. E isso me atrapalha, porque isso me frustra. Porque às vezes eu Uhum. tento fazer uma composição, ai, cara, eu acho que eu vou tentar fazer uma composição nível Milton Nascimento. Eu não tô nesse lugar. Inclusive, minha cognição, o que eu conheço dos acordes, não está nesse lugar. O que eu conheço das notas não está nesse lugar. Então, eu não vou chegar nesse lugar. Quer dizer, ou talvez seja uma crença minha, né? Mas quando eu fico nesse lugar de tentar chegar nesse lugar, Milton Nascimento, de ser, de compor, aí eu me frustro, daí Uhum. eu me fecho. Uhum. Aí às vezes eu tenho até um início de música legal, mas o negócio não vai pra frente, não vai pra frente. Uhum. Que uns acordezinhos básicos lá, simples. Eu poderia concluir aquela música e eu não termino porque eu gostaria de chegar no nível Milton Nascimento que Uhum. não tá lá. E aí, só lembrando também uma música que eu compus que foi muito assim na ideia de ser assim, vou fazer uma coisa bem simplesinha, que é a canção do bebê, Ai, eu que amo! esta é uma canção que canta o meu coração para você que vai entrar no nosso lar. Essa canção tá lá no meu Spotify, em todas Ai, eu as mídias. amo essa canção, Maduri. Essa canção foi, eu fui fazer cantar mantras, eu fui chamada para cantar mantras num grupo de mulheres grávidas, né? A dona de um espaço falou: a gente vai fazer uma reunião de mulheres grávidas, vem aqui cantar mantras para a Mãe Divina. Daí ela falou assim: faz uma música para elas. Eu falei: faz uma música? Tá bom. Daí eu peguei, vou fazer. E eu achei ela tão besta, eu achei uma musiquinha tão besta, ficou bonitinha, né? E levei, menina, aí eu apresentei a música e tal. Aí depois, num congresso que eu fui participar de professoras de yoga para gestante, eu cantei essa música e alguém filmou. Ou não lembro, eu acho que alguém filmou e eu postei assim, mas teve mas tanta visibilidade, tanta curtida, e as pessoas me pedindo, eu tinha acabado de gravar o CD. Uhum. E essa música ficou de fora, né? Eu tinha Uhum. acabado de gravar. E eu postei o vídeo e as pessoas, eu quero essa música. Ela falou, essa música tá no CD? Não, essa música não tá no CD, mas no CD tem músicas lindas. Mas eu quero essa música. Ninguém queria Uhum. saber do CD, esse Uhum. grupo, saber da música. Eu falei, putz, preciso gravar. E aí foi uma música que fez super sucesso, assim. E foi dessas, vou inventar uma musiquinha. Não foi uma música que eu escutei e peguei, como às vezes acontece. Eu Uhum. até fazer, vou colocar essa frase, vou colocar essa frase. Eu achei ela tão simples. E era uma que se eu tivesse falar, ai, que música besta, se eu tivesse amassado o papel jogado fora, né? Total. Total. O universo ia perder essa É, preciosidade. exato. Mas eu queria, só antes de também jogar a bola aí para você também poder cantar, queria fazer um paralelo com uma coisa que você falou, que me veio, que eu acho que eu queria fazer um paralelo com a atuação. Quando você falou isso, né, de a gente receber, então, por exemplo, você, né, com o repertório de vida que você tem, o repertório de linguagem que você tem, você recebe algo e você codifica aquilo de um modo e às vezes uma outra pessoa iria codificar de outro modo. E aí me veio quanto que na atuação, talvez a gente trabalhe justamente esse lugar dessa abertura, justamente nesse espaço, sabe?
sei lá, a mulher de São Paulo e a mulher da zona rural, e a gente trabalha justamente abrindo esses espaços da própria identidade, sabe? Estou aqui falando justamente para eu também não deixar isso passar, né? Né, isso que também me veio, assim, né? De como que a gente está constantemente também na atuação, abrindo espaço justamente nesses lugares da nossa própria identidade, sabe? E aí o quanto que eu acho que isso também pode ser um espaço libertador nesse sentido, né? Que aí casa com o que você falou lá quando você começou a meditar, que veio mais esse autoconhecimento no sentido dos padrões, né, das crenças e tudo, e o quanto que a gente também pode, às vezes, e aí entra, né, isso que eu tô chamando de estado brincante, o quanto que às vezes a gente pode brincar com essas formas, tipo, essas formas da vida, né, tipo, esses mapas da vida, assim, né, com essa disposição da personalidade, sabe, essa Como, disposição... por exemplo, você interpretou a pata. A sua pata maravilhosa caipir. Uhum, uhum. É disso que você está falando? Então, Ou- não, tem a ver com isso, porque, por exemplo, que é a Dona Generosa, né, eu chamo ela. Quando, por exemplo, eu entro na Dona Generosa, a Dona Generosa ela é uma força que fala de um jeito e ela fala algumas coisas. Uhum. Eu posso falar a mesma coisa que a Dona Generosa fala, mas tem um jeito que a Dona Generosa traz para o corpo e traz para a matéria. A Dona Generosa, ela canaliza de um jeito específico, né? Tipo isso que você disse. Bom, para mim vem de um jeito, para a mulher do sítio vai vir de outro, né? Então, justamente, é como se aí eu deixasse a Dona Generosa chegar também, né? Então, eu recebo do universo não só a informação, mas o modo como essa informação vai ser organizada, né? E como ela vai chegar nas pessoas, né? Uhum. Hum. Entendendo. E aí, meu amor, quer cantar pra gente fechar? Ai, Tiago, pois é, precisa conhecer a Dona Generosa, é do Porquê Danço. O Tiago é o carteirinha dos meus estudos da presença. Eu vou falar uma frase que ele escreveu aqui no comecinho da live, pra gente ir encaminhando pro final, que eu achei bem bonita. Ele escreveu aqui do Lorca. Gosto muito do Lorca, Tiago. Ele escreveu, né? A poesia é algo que anda pelas ruas, que se move, que passa ao nosso lado. Todas as coisas têm seu mistério. E a poesia é o mistério que tem todas as coisas. Muito bom. Obrigada. Quanto tempo temos, Isa? O tempo que você quiser, na verdade. Eu tô sem o meu. Ô, Juliano, que horas são? Acho que nem tá ouvindo. Mas é isso, amor. Você tá com um horário aí? Eu tô sem relógio. Tô só... Acabar lá, já são 12 e 11. ela não tá cortando na 1 hora, sabia? Mas pode ir, acho que é isso. Se você quiser cantar uma, quiser cantar duas, fica à vontade. O que você achar que tem Só para mais a não ver, botar que no meio. você Vou tiver mais cantar. vontade também. Eu separei aqui para cantar Caminhos, que tem a ver com o meu caminho artístico, meu caminho da meditação, do autoconhecimento. Boa. Que está disponível nas plataformas digitais. Com laranja na mão. Uma laranja na mão. Depois de já ter muito andado caminhos confusos, caído no escuro profundo dos sonhos, colhendo amarguras plantadas no tempo que eu nem mesmo via que estava a plantar. Ai, foi então que eu ouvi um chamado que veio no vento, uma voz tão precisa dizia pra mim: pare agora, não siga, fique aonde está, o caminho é dentro, só observar. Ai, 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 o princípio de tudo era firmar a mente no agora, perceber o jogo da vida e do tempo, acolher a dor, aceitar os nãos, saber receber o que a vida nos traz. Ai, 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 ai.
assim o que era escuro foi se clareando com o tempo, o que era dor foi se curando e o céu se abriu, brilhou o sol junto às estrelas, se abriu, brilhou o sol junto às estrelas. Depois de já ter muito andado, caminhos confusos, caído no escuro profundo dos sonhos, colhendo amarguras plantadas no tempo que eu nem mesmo via que estava plantada. Ai, foi então que eu ouvi um chamado que veio no vento, uma voz tão precisa dizia pra mim: pare agora, não siga, fique aonde está. O caminho é dentro, só observar. Ai, 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 ai. O princípio de tudo era firmar a mente, agora perceber o jogo da vida, do tempo, acolher a dor, aceitar os nãos, saber receber o que a vida nos traz. Ai, 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 ai. E assim o que era escuro vai se clareando com o tempo, o que era dor foi se curando e o céu se abriu, brilhou o sol junto às estrelas, se abriu, brilhou o sol junto às estrelas. Se abriu, brilhou, brilhou o sol junto às estrelas, se abriu, brilhou o sol junto às estrelas. Linda, obrigada, meu amor. Que bom ter você junto. O pessoal tá aqui endoidecido pedindo para você cantar Milton. Estão implorando aqui de joelho. A galera tá tudo lá se esperneando, se jogando no chão, querendo que você cante Milton. Madre, você quer cantar Milton? Tá, mas eu não toco Milton, tá? O quê? Deixa eu ver. Travou aqui. Você falou que Vou você cantar, quer. mas eu não vou tocar, porque eu não sei tocar nenhum do Milton. Tá bom. Gente, obrigada. Má e com Endrinho, Léo, obrigada. Que bom que vocês estão aqui, que vocês estão ouvindo, que vocês estão se transformando com os estudos da presença. Eu também tô, assim, sendo bem honesta. Obrigada. Vou pegar na internet. Eu cantei recentemente, eu até gravei um vídeo. Aí, o pessoal tá feliz que você vai cantar, Mário. Milton, eu te amo! Se alguém conhecer o Milton, eu vou conhecer ele. Vamos conhecer o Milton, Madre? Vamos de verdade? Vamos. Vou cantar, tá? Tá bom. És menina do astro sol, és rainha do mundo mar, teu luzeiro me faz cantar, terra, terra, és tão estrelada. O teu manto azul comanda respirar toda
coração. E depois que a chuva molha, arco-íris vem coroar. A floresta é teu vestido e as nuvens o teu colar. És tão linda, ó minha terra, consagrada em teu girar. Navegante das solidões, no espaço a nos levar, nave-mãe e o nosso lar, terra, terra, és tão delicada. Os teus homens não têm juízo, esqueceram tão grande amor. Ofereces os teus tesouros, mas ninguém dá o teu valor. Terra, terra, eu sou teu filho, como as plantas e os animais. Só ao teu chão eu me entrego, com amor firmo tua paz. Ai, Para onde ai. ele foi? Para onde ele foi que ele buscou isso? E não é só a letra, né? A melodia, o que ele faz com a voz, assim, nossa. Uhum. Ó, o pessoal tá emocionado aí. Que bom, amor. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Vocês que estão acompanhando também. Amanhã a gente tem mais, às 11h11. Amanhã é com a Fê Sofia, olha só. Ah, A gente vai falar desse estado aí de abertura dentro da fotografia. A Fê Sofia que fez as fotos também da Madre, até dessa música, né? Que ela cantou aqui pra gente, Os Caminhos. sim, eu precisava fazer as fotos dos meus 2 singles. Chamei a Fê Sofia, que é uma das fotógrafas mais sensíveis que eu conheço e tenho o prazer de ser minha amiga, e chamei a Isa para dar todo o suporte, fazer a direção de arte, escolher figurino, assim, foi uma, assim, a gente saiu do nada para uma saia no pescoço e 2 laranjas na mão, né? Nua e uma rede enrolada no corpo, né? O poder da criação, né? Total, total. Muito bom. O Thiago falou que eu entrei 11h12. Eu entrei 11h11, mas a internet ficou falhando, aí foi 11h12 o carteirinha. E eu fiquei Amanhã não me esperando. atraso. Beleza, Léo. Oi, amor. Era 11h13 e eu fiquei lá na sua página esperando. Falei, gente, ela não vai entrar. Só que daí eu atualizei. Quando eu Pois atualizei, eu vi é. que você já estava. Tem gente que acontece isso. O pessoal vai falar, não apareceu nada, mas é isso, gente. Muito obrigada. A gente tem o grupo aí do Telegram. Quem está acompanhando, quiser trazer lá também suas opiniões, suas questões, suas coisas. Inclusive, eu vou resolver essa história do grupo do Telegram aí, tá bom? Pra gente conseguir se comunicar melhor. Beijo, Madre, meu amor. Muito obrigada. Axé aí pra você. Beijo pro Guiton. Guiton tá ali, ó, no cantinho da imagem. Tem um porta-retrato ali, ó. Aí ele tá ali acompanhando. Muito bom. Beijo. Beijo.